Fala pessoal, tô aqui novamente, né? Depois de um bom tempo aí sem postar vídeo, né? Eu acho que 3 semanas quase, né? Bom, esse período aí de final de 2019, iniciozinho de 2020, com vários jogos, várias coisas acontecendo, muita coisa aconteceu, não consegui postar vídeo, infelizmente, porque eu estava viajando, né? Então, assim, acompanhei todos os jogos, podem ficar tranquilos, né? Vou pensando aqui e acolá tudo que... assim, das coisas importantes. Infelizmente não ia poder fazer um vídeo pontual quando as coisas iam acontecendo, porque eu tava viajando, então não tinha como, né? Mas enfim, tô aqui de volta. Tiveram jogos da Copa da Inglaterra nesse final de semana, na segunda-feira. Eu até pensei em fazer um vídeo de análise de um jogo ou outro, assim, que nem como eu tava fazendo no início do canal, né, que é aquela análise do jogo como um todo, mas como não chegou a ter nada de muito interessante assim, muitos jogos foram pra replay, eu achei que não seria tão interessante assim, né? Eu ia fazer mais pra não deixar vocês mais tempo sem vídeo. Mas eu falei, não vou fazer isso, vou fazer um vídeo melhorzinho, assim, de um assunto mais interessante quando passar esse período do jogo da Copa da Inglaterra, né? Hoje já tem, também é meio de semana aí de jogos de Copa da Liga, então hoje tem United City e amanhã tem Leicester e Aston Villa, né? Deve sair análise do canal nesses dois jogos provavelmente, tá? Mas o que eu tô aqui pra fazer hoje? Vamos lá. Eu tô aqui com uma colinha, né, com a tabela que eu anotei aqui no papel, para justamente fazer um apanhado da primeira metade da temporada da Premier League. Na quinta-feira, dia 2 de janeiro, chegou exatamente a metade do campeonato inglês da Premier League, né, fechando o jogo Liverpool-Sheffield, bela atuação do Liverpool por sinal, e eu tô aqui para fazer um apanhado, né, eu já tinha feito esse vídeo no sábado, só que tinha ficado enorme, né, aí depois disso fiquei muito cansado para gravar, porque tinha ficado com 30 minutos, depois de falar 30 minutos eu me cansei, eu falei assim, não vou fazer esse vídeo durante a semana, e eu tô aqui, então eu vou dividir em duas partes para ficar menos longo. Uma vai ser falando da primeira metade da tabela e a outra falando da segunda metade da tabela, falando rapidamente sobre todos os times, né. Então o primeiro vídeo desse aqui, né, parte 1, falando de Liverpool até Arsenal, e a segunda parte falando de Everton a Norwich, né. Então vamos lá. Primeira colocação, Liverpool. Caminha passos largos para ser o campeão da Premier League, 13 pontos à frente do vice-líder, que é o Leicester. Um time que é completamente absoluto, não necessariamente joga na rotação, no 220 o tempo todo. A gente já vê esse time ser muito mais empolgante, muito mais veloz, mais caótico. Na minha opinião, na segunda metade de 17-18, né, até aquele time que chega na final da Champions League contra o Real Madrid. Na minha opinião, aquele foi o auge do futebol rock and roll do Jürgen Klopp no Liverpool. O Liverpool de 18-19, o Liverpool de 19-20 não é exatamente esse time caótico 100% do tempo. Não é. É um time muito mais burocrático em diversos momentos, que em diversos momentos joga só para ganhar, mas é um time que consegue os resultados. É um time que, quando tem que colocar o pé no acelerador, acelera e ganha os jogos. E defensivamente, por mais que conceda muitas chances, temporada passada foi um time muito seguro defensivamente. Nessa temporada nem vem tanto, assim, ainda concede bastante número de chances para o adversário, mas é muito interessante ver principalmente a capacidade do Liverpool de, se tem uma bola enfiada por dentro num contra-ataque, como os zagueiros, os defensores, conseguem atrapalhar a finalização. Então, por mais que conceda muitas chances, os times geralmente chegam numa condição desconfortável para finalizar, ou atrapalhados pelos zagueiros, ou em alguns momentos chegam já no esgotar do fôlego, digamos assim. E se as finalizações são bem feitas, você tem o Alisson para garantir ali atrás. Então não é exatamente um time caótico 100% de volume de jogo o tempo inteiro, como a gente viu um time completamente caótico, e na minha opinião foi o time que eu mais gostei de ver naquela segunda metade de temporada de 17-18, o Liverpool do Klopp. Em 18-19, 19-20 não é exatamente isso o tempo todo, mas é um time mais sólido, um time mais coeso, um time que tem mais cara de time competitivo, né? Que você precisa ser, claro, tem um volume, tem intensidade, tem a cara do Klopp nos momentos que o time acelera, mas é um time contido, é um time que sabe o que fazer, sabe administrar. E eu acho que isso é uma das principais marcas se a gente pensa nas duas últimas, uma temporada e meia daqui pra, assim, desde meados de 2018, ou seja, desde o início da temporada 18-19 até meados da temporada 19-20, ou seja, um ano e meio, né? Enfim, caminha passos largos aí para ser campeão na Premier League, óbvio. Vou falar aquele clichê, o futebol é muito dinâmico, mas a situação parece muito bem encaminhada pro Liverpool de Klopp. É difícil imaginar alguém ultrapassando, né? Porque primeiro você tem que igualar os 13 pontos, né? Assim, primeiro você tem que fazer os 13 pontos para igualar, teoricamente, né? Segundo, o Liverpool tem que perder 13 pontos, né? E depois você tem que ultrapassar o Liverpool nesse sentido. Então eu acho muito complicado que alguém consiga incomodar
Mas, enfim, futebol muito dinâmico, né? Pode acontecer, mas assim, acho muito complicado. Acho que o Liverpool deve ser campeão da Premier League. E pensando em Copa, já passou pelo Everton nesse final de semana. Na Champions League vai enfrentar o Atlético de Madrid, na minha opinião, é favorito ao confronto. Afinal de contas, é o melhor time do momento. Contra o Atlético de Madrid, que vence, mas não necessariamente consegue convencer. Então o Liverpool em todas as frentes está muito bem. Né? Não, assim, foi eliminado na Copa da Liga, né? Até uma sapatada pro Aston Villa, mas enfim, sob outras condições. Então é um time que vive um momento incrível, é o melhor time do futebol mundial no momento e, ao que tudo indica, vai ser campeão da Premier League lá para meados de maio. Leicester, vice-líder, na minha opinião, a maior surpresa do campeonato. Óbvio, tem algumas surpresas, por exemplo, Sheffield United, uma outra grande surpresa. Já se imaginava o Leicester sendo um time competitivo, mas não se imaginava o Leicester sendo vice-líder na frente do Manchester City. A campanha é muito interessante, o nível que esse time atingiu, não só como um todo da intensidade mesmo que a liga exige, técnico, tático, mas como também a diversidade de formas de atacar. Um time que consegue propor, um time que consegue reagir, um time que consegue ser perigoso em bola parada, por exemplo, né? Sabe muito bem recuperar, fazer uma pressão no campo do adversário, né? O jogo contra o Newcastle, né? Os 3 dos 4 gols saem dessa forma. Então é um time que, acima de tudo, mostrou um repertório muito interessante. Isso eu acho que é o mais legal do trabalho do Brendan Rodgers, além, claro, do nível de competitividade altíssimo. Afinal de contas, é o vice-líder da Premier League. Agora, me decepcionou os jogos contra City e Liverpool. No momento em que tinha que bater de frente com os peixes grandes, o time se apequenou e vivia basicamente de ligação direta pro Jamie Vardy, principalmente no jogo contra o Liverpool. Assim, me parece que quando o Leicester tinha que bater no peito e se mostrar um time mais forte, mais competente, até acho que no jogo contra o Leicester, lá no primeiro turno, né, o jogo em Anfield, inclusive tem análise aí no canal, você pode conferir minha opinião daquele dia, inclusive, já tinha achado que tinha supervalorizado demais aquela partida do Leicester. E o jogo, né, do Boxing Day foi mais uma amostra de que o time se apequenou novamente. Os jogos contra o City e Leicester foram completamente decepcionantes, o time não jogou, posso falar, assim, desculpe o termo, foi uma atuação ridícula, atuação de time pequeno, né? Me parece que no momento em que o Leicester tinha que subir o patamar, subir de prateleira, não tô falando assim de espectro do futebol mundial não, tô falando do campeonato, subir a prateleira no campeonato, bater de frente, não conseguiu bater. É um ponto negativo de um time que tecnicamente é inferior a Liverpool e Leicester por muito, isso na minha opinião é bem claro, mas a temporada é surpreendente, apesar de ter decepcionado nos jogos em que não podia ter decepcionado. Isso me deixou um pouco, não com o pé atrás, me deixou um pouco, essa palavra, né, que tá me faltando aqui vocabulário, mas decepcionado mesmo, assim, me decepcionei bastante com a atuação dos times contra os adversários, onde tinha que ter mostrado que tinha condições de bater de frente. Não conseguiu. Terceiro colocado, o Manchester City. Temporada de oscilação, defensivamente um time completamente vulnerável, né? Até o Liverpool, como eu estava falando assim, o Liverpool também é um time que concede bastante chances, mas o Manchester City concede chances, leva gols e às vezes perde os jogos, né? Então, assim, ofensivamente é um time que é o melhor ataque da competição, ofensivamente é um time que funciona em vários momentos, em alguns momentos é um time que até chega a ser um pouco manjado, até aquele negócio do fator psicológico, e até o Guardiola vem respondendo bem. Então a gente já viu o 4-2-3-1 com o De Bruyne sendo liberado. Agora, né, no contexto de saída do Laporte, por exemplo, porque não vem rendendo bem, até mais também fazendo questão de rodagem do elenco nesse período de final de ano. Você já viu um time saindo com 3 zagueiros, né, tendo uma Reis como esse homem de ligação, o De Bruyne jogando como meio campista por dentro, ao lado do Rodri, ao lado do Gundogan, né, uma Reis sendo esse homem de ligação entre uma dupla de ataque, às vezes Sterling Agüero, Sterling Jesus, né, enfim. Então ver um Guardiola sendo incomodado e tendo que reagir. A minha opinião, ele vem reagindo bem em alguns momentos e em alguns outros momentos o time não responde exatamente da forma ideal, apesar de ganhar alguns jogos. Mas enfim, temporada regular de um time de um trabalho que não sei se está saturado, enfim, é difícil a gente falar disso sem estar presente dentro do ambiente do clube. Mas enfim, é um time que atingiu um nível absurdo, na minha opinião. Na minha opinião, o Manchester City 17-18 foi o melhor time que eu vi jogar nos últimos tempos. Era um timaço. Não foi bem na Champions League, mas em questão de nível de Premier League foi um timaço. Na minha opinião, o melhor time da história da Premier League. Né? Até aqui, né? A gente não sabe que esse Liverpool é capaz. Apesar de desempenho mesmo em campo, acho que o City não mostrou mais que esse Liverpool vem mostrando. Mas enfim, né? A questão agora me parece o Guardiola se focar nas Copas. Afinal de contas, como eu falei, o campeonato parece estar um pouco distante demais. Chelsea. Outro time que vive de oscilação, né? Já chegou a atingir um nível muito legal, muito interessante. O Chelsea essa temporada já jogou muita bola mesmo, né? Já atingiu um nível coletivo muito interessante em alguns jogos, mas oscila, apresenta algumas dificuldades. Defensivamente também é um time muito frágil,
tem que se reforçar, mas ainda assim, entrando no fator de surpresas, é uma das surpresas do campeonato. Não se imaginava o trabalho do Lampard atingindo níveis tão interessantes como atingiu em alguns pontos. É irregular, oscila, não parece brigar, vai brigar por Champions League, na minha opinião, é o favorito do momento para vagar na Champions League, porque se a gente for pensar em Tottenham, Manchester United e até o Wolverhampton, é melhor que esses três. Mas enfim, é um time que oscila muito, precisa se reforçar se quiser ser mais competitivo. Mas eu acho que o mais interessante a ressaltar do trabalho do Frank Lampard foram os pontos altos. Esse time já apresentou níveis de futebol muito interessantes, muito bons mesmo, né? Mas oscila, é inconstante, principalmente defensivamente, principalmente em jogos onde a marcação do time sabe frear, principalmente os avanços por dentro. O Chelsea é um time que em alguns momentos, vários momentos mostrou repertório, em outros momentos se mostrou bastante encaixotado quando enfrentava uma marcação fechada, principalmente por dentro, né? A gente viu o jogo contra o West Ham, contra o Bournemouth, contra o próprio Southampton, um time que basicamente vê jogadas de lado, né? Principalmente com o Willian, né? Então o Willian sendo o principal destaque, né? Você tem o Mason Mount, por exemplo, caindo muito de rendimento, o Pulisic que depois que volta tem um impacto inicial muito interessante, já não consegue ser exatamente o jogador do que era há 2 meses atrás. Você tem Kovacic já não rende exatamente aquilo que vem rendendo até início de dezembro mais ou menos, enfim, um time que continua oscilando, muito potencial e já atingiu um nível coletivo muito interessante, mas para ser mais competitivo precisa se reforçar e também precisa manter uma sequência de bons jogos. Manchester United, já falei muito do Manchester United aqui, é um dos times que eu mais sou crítico aqui nesse canal. É um time que, se a gente vê os primeiros jogos, se a gente pega os 5 primeiros jogos do Manchester United, e inclusive você pode conferir a análise no canal, tem todos os jogos aí do período inicial da temporada, né? Se a gente pega os primeiros 5 jogos, o Manchester United dessa temporada é o retrato do que a gente pode ver nos primeiros 5 jogos. Um time que, quando tem que propor, não sabe o que fazer. Quando tem que reagir, quando é o segundo time da partida, o time que vai ter que ser, digamos assim, passivo no jogo, né? Recebe a agressão e reage, vai muito bem. Contra o City foi assim, contra o Liverpool foi assim, contra o próprio Tottenham foi assim, contra o Chelsea na Copa da Liga foi assim, contra o Chelsea, inclusive, no primeiro jogo da temporada foi mais ou menos assim, em condições um pouco diferentes. E um time exatamente dessa forma. O Pogba, que é o principal jogador criativo, praticamente não jogou nessa temporada, quando voltou já mostrou a diferença técnica que ele faz no quesito de criação de jogadas, naquele jogo contra o Watford, no próprio jogo contra o Newcastle também, e é um time que, óbvio, o elenco não é exatamente dos melhores? Não é exatamente dos melhores. Mas o trabalho do treinador é extrair o melhor possível dos seus jogadores. Quem tiver disponibilidade, assista o primeiro tempo do jogo de ontem do Leeds contra o Arsenal e se surpreenda. Aí o time jogando, tendo posse, criando oportunidades, dominando, se impondo tecnicamente, coisa que o Manchester United não fez contra o mesmo Arsenal. Até não era exatamente o mesmo time do Arsenal, mas era um time com grandes peças. Por exemplo, tinha o Lacazette, né? Você tinha o Ozil jogando, o Ozil que recuperou a boa forma, tinha o Guendouzi, né? Que não é exatamente um maestria técnica, apesar de eu achar um jogador interessante, mas é um jogador que faz parte do time, não exatamente titular absoluto, mas faz parte da rodagem do elenco principal. Então, assim, se o Leeds United botou o Arsenal, entre aspas, na roda no primeiro tempo ontem na Copa da Inglaterra, o Manchester United tinha que ter condição de colocar. E fez uma partida ridícula contra o Arsenal no Emirates. Então, assim, é um time que vai ficar nessa até continuar, assim, se não tiver uma mudança de perfil do treinador. Só que isso era isso, um treinador reativo. Quando tem que reagir, ele monta bem seus times. É um time que precisa de poucas chances para fazer gol, mas precisa encontrar o espaço. E nem sempre, aliás, quase nunca você vai ter o espaço o tempo todo para você utilizar, usufruir e conseguir fazer gols do seu adversário. E o Manchester United precisa muito disso para construir suas chances. Quando tem que propor, quando tem que ter a bola para furar uma defesa fechada, contra um Burnley, não sei, contra um Sheffield United, contra times que jogam de forma mais difícil, contra o Wolverhampton, por exemplo, o time tem dificuldades e não sabe o que fazer. Retrato do que a gente viu nos 5 primeiros jogos, se você quiser, veja a análise aí no canal só aqui para respaldar meu argumento. Tottenham do Mourinho, trabalho inicial, um Tottenham que vence, mas um Tottenham que não convence. Até perdeu pro Southampton, né, no último jogo da Premier League, né, perdeu jogando mal, inclusive, muito mal mesmo. E é aquele negócio, ele tá me lembrando um pouco o Manchester United do Mourinho. Um time que vence, mas não convence, nem um pouco. Né, no primeiro momento se ameaçou um crescimento, a volta do Dele Alli como um jogador importante, já parece que essa fase baixou um pouquinho, apesar do Dele Alli estar jogando bem, né, não do que vinha jogando no primeiro momento com o Mourinho, mas já é um jogador bem mais interessante do que a gente viu na temporada 18-19, por exemplo, né. Você tem, assim, nesse período de final de ano, alguns jogadores se lesionando, participando da rodagem do elenco,
Pontos interessantes, Lo Celso vem jogando bem. Os jogos que ele vier no treinador começando como titular, ele vai ser um dos bons nomes da partida, né? Escalado inversamente como um cara à frente, né? Encostando a referência, às vezes partindo da direita para dentro num trio de meio-campistas. Enfim, é uma das boas surpresas. Cessenhão, por exemplo, né, jovem, recebeu algumas oportunidades muito mal, pouco participativo, me parece um pouco tenso nos jogos. E, assim, o Tottenham, acho que a melhor comparação é essa. Me lembra um pouco do United do Mourinho. Um time que em diversos momentos vence, é competitivo, mas não necessariamente convence, não passa segurança. Mas, enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar esse trabalho, né? Empatou com o Middlesbrough agora na Copa da Inglaterra. Enfim, não sei exatamente o que esperar desse Tottenham, né? Tem aí o confronto contra o Leipzig na Champions League, um confronto que pode ser um pouco complicado. O Leipzig é o líder da Bundesliga. Enfim, é muito difícil falar disso, né? Porque tem bastante tempo para os confrontos de mata-mata da Champions. Mas enfim, vamos ver como é que isso vai desenrolar. Mas eu acho que o Tottenham se resume nessa frase: um time que vence, mas não convence. O Wolverhampton, estou para fazer um vídeo específico sobre o Wolverhampton, um time mais maduro do que era na temporada passada. Temporada passada era um time que se destacou principalmente por ser competitivo contra os times do Big Six. Um time reativo quando tinha a bola, muito preciso, muito cirúrgico, mas se complicava quando tinha que propor jogo. Então a gente na temporada passada enxergou o Wolverhampton com dificuldades contra times como Burnley, Cardiff, Huddersfield, se complicou contra o Fulham, se complicou contra o Southampton. Ou seja, um pouco do problema do Manchester United. Quando tinha que propor jogo, tinha muitas dificuldades mesmo, principalmente na temporada passada. Nessa temporada o time já amadureceu um pouco nesse sentido. Novamente, um dos bons exemplos é o jogo contra o City. Óbvio, o City estava jogando com a menos? Tava, mas ali o time teve que sair de um resultado adverso, propondo o jogo para tentar furar a defesa. Chegou a estar perdendo de 2-0. Teve que propor o jogo com posse de bola para furar a defesa do City. E fez 3 gols. Né? Então já é um time que, com mudanças de esquema, e eu vou amadurecer isso num vídeo específico, com mudanças de esquema, um time que mudou bastante a temporada passada. Tem o crescimento do Traoré, tem vídeo falando do Traoré no canal, você pode procurar aí, foi um dos últimos vídeos que eu fiz aí. Se não me engano é antes do vídeo do Frank Lampard, inclusive do jogo contra o Tottenham. Né? Enfim, é um time muito mais maduro, mais coeso, mais cara de time que pode incomodar, que pode brigar. E tá na posição ali do que a gente esperava desde o primeiro momento do campeonato. Mas acho que acima de tudo tem que ressaltar do Wolverhampton nessa temporada o desempenho em campo, dentro das 4 linhas, que é um time muito mais coeso, muito mais forte, com muito mais cara de time competitivo. Sheffield United, maior surpresa do campeonato, na minha opinião, depois do Leicester. O Leicester estava sendo um ponto fora da curva. O Sheffield United é um dos outros pontos fora da curva, menos fora da curva do que o Leicester, mas mesmo assim, nos candidatos a rebaixamento, um time que rende absurdos, né? Nem foi tão bem na partida contra o Liverpool, mas assim, o nível coletivo que esse time atinge em diversos momentos é muito interessante de se ver. Vale muito a pena de se ver o Sheffield United de Chris Wilder. Um time que tecnicamente é o pior time do campeonato, na minha opinião. Tem as piores peças, os piores jogadores, entre aspas, mas rende muito bem. O nível de intensidade que esse time consegue imprimir, em diversos momentos sendo um time taticamente muito interessante, né? Pra atrapalhar a saída de bola, se posicionar, né? Em diversos momentos o time faz um cerco, principalmente quando joga contra times que saem com 2 meio-campistas, eventualmente com 1. O cerco que o time sabe fazer para incomodar a saída de bola. Poucos times sabem fazer isso tão bem quanto faz o Sheffield United. Óbvio que às vezes tecnicamente pesa a qualidade para definir as jogadas, até defensivamente para conseguir frear o ataque de times adversários, como por exemplo contra o Manchester City, né? Foi um dos exemplos disso. Mas enfim, um dos times mais interessantes de se ver do campeonato também. Não o mais interessante, mas um dos mais interessantes. Para mim, uma das maiores surpresas da Premier League. Crystal Palace. Grande trabalho do Roy Hodgson. Pouca gente fala do Roy Hodgson. Eu vejo pouca gente falando dando a devida importância a esse time. O time do Palace é um time engraçado porque assim, também tecnicamente não é dos melhores times da Premier League. Se a gente pega os times abaixo do Crystal Palace, tem times melhores que o Palace, né? A gente pode citar o West Ham tecnicamente, o próprio Aston Villa tecnicamente melhor que o Palace, talvez o Bournemouth esteja ali no mesmo padrão, o Watford é melhor tecnicamente que o Palace, o próprio Everton. Mas assim, o Palace não é um time empolgante de se ver, é um time bem chato de se ver em vários momentos, com estilo de jogo bem retrógrado mesmo, bem conservador, mas que consegue ser muito competitivo. Isso eu acho incrível, incrível mesmo a capacidade do Crystal Palace de fazer jogos duros contra qualquer equipe. Óbvio, né, tem exceções jogos em que o time acaba sendo um pouco mais vulnerável. Mas, via de regra, é um time que é jogo duro contra qualquer adversário. E tem no Zaha, talvez o principal jogador para elevar o patamar da equipe. Defensivamente é um time sólido, consegue ser competitivo dessa forma, pouco repertório tático.
mas basta a bola cair no pé do Zaha que ele chama o time tecnicamente. É muito difícil a gente ver um jogador que consegue levar o nível técnico da equipe. O Zaha é um desses exemplos. Quando a bola cai no pé dele, muita coisa acontece. Inclusive, não ele individualmente falando, não. Quando os jogadores acompanham ele, né? Então você tem, por exemplo, o James McArthur em diversos momentos, né? Um jogador que cresceu muito nesses últimos anos. Com o Zaha na referência, um jogador que em diversos momentos dá apoio para as tabelas. Você tem o Townsend, que, por exemplo, evoluiu muito defensivamente, né? Como esse jogador da segunda linha de marcação, mas faz muito bem essa função de cobrir o lado direito. O Jordan Ayew, que é um jogador de altos e baixos, né? Em uns momentos o pessoal fala que ele parece atacante de Championship, e em outros momentos ele parece que é atacante de Real Madrid. Fez um golaço, inclusive, no Boxing Day. Então é um time que é muito competitivo, com um futebol chato de se ver, bem verdade, e que tem o Zaha sua principal peça. Um time que eleva não só o patamar da equipe como um todo, mas como o nível dos jogadores quando está próximo dele. Né? Eu acho que isso é muito interessante. Óbvio que tem mérito do Roy Hodgson, tem muito mérito do Zaha, e é um dos trabalhos mais curiosos assim da Premier League nessa temporada. E agora, fechando o último time aí dessa primeira parte, o 10º colocado, Arsenal. Arsenal do Arteta. Assim, o Arteta, na minha opinião, vamos lá, talvez eu possa estar um pouco exagerando e você comente nos comentários, mas eu acho o Arteta um dos treinadores que ameaçam, não estou falando que são os treinadores, não dos treinadores mais promissores do mundo, não. É um dos treinadores que mais ameaçam ser promissores. Por que ameaçam ser promissores e não promissores? Porque ele não tem trabalho nenhum como treinador, esse é o primeiro trabalho da carreira dele, e ameaça porque ele teve aula, na minha opinião, com o melhor técnico da última década, um dos melhores técnicos da história do futebol mundial, que ditou tendência, fez uma revolução no futebol, que é o Pep Guardiola. Então a gente já viu esse time do Arsenal atingir um nível bem interessante nos últimos jogos, trabalho muito no início ainda, até acho que se supervalorizou um pouco demais algumas atuações, principalmente o jogo contra o Chelsea. Né? Não, Arsenal jogou muita bola. Nem acho que tenha sido exatamente assim o jogo contra o Chelsea, não. Né? Mas enfim, vai. Pode se discutir. O nível que o time tinha com o Emery, principalmente com o Ljungberg, pra mim, o time do Ljungberg ainda foi um time do Ljungberg, entre aspas, né? Ainda conseguiu ser pior que o do Emery dessa temporada. Parece que o time piorou com o Ljungberg. Geralmente, com um treinador interino, o time tem aquele vigor, né? Parte psicológica, anímica. E com o Ljungberg nem isso. O time parece que ficou pior com ele. Com o Arteta, a mudança foi muito grande, pelo menos o impacto inicial. Mas calma, não foi exatamente tudo de bom dos jogos do Arsenal, não. Acho que se supervalorizou demais os primeiros tempos contra o Manchester United e contra a Chelsea. Ontem mesmo contra o Leeds United, primeiro tempo terrível. O Arsenal não existiu naquele primeiro tempo. Né? Então assim, é um trabalho que ameaça ser muito promissor, porque tem um dos técnicos, um dos discípulos, talvez o melhor treinador da última década, na minha opinião, o melhor treinador da última década. Só que é muito cedo para se falar, né? Ainda vou comentar um pouquinho mais sobre o Arsenal de Arteta com jogos que vão passando aí durante janeiro, até já dá para ver alguns sinais, mas enfim, vou desenrolar isso um pouquinho mais. E na minha opinião, a perspectiva do Arsenal, se a gente pensa em United, Tottenham do Mourinho, até o Wolverhampton no Espírito Santo, acho que o Arsenal é o time que está na frente desses três. Porque em questão de elenco, tem mais elenco, talvez bata de frente com o elenco do Tottenham, mas tem mais elenco que o Wolverhampton e Manchester United. Em questão de trabalho, eu vejo o Arteta como um treinador mais promissor, mais por conta de estilo de jogo, de um estilo de jogo que quando atinge um nível muito bom, entrega melhores resultados do que o estilo de jogo mais do Wolverhampton. Mais que o Wolverhampton venha, como eu falei, amadurecendo a forma de jogar, modificando um pouco a sua forma de jogar, tendo mais cara de time competitivo. Mas enfim, Arsenal, acho que na 10ª colocação, uma questão de tempo para o Arsenal subir e ser um dos times principais candidatos a 4º lugar. Acho que esse time na ponta dos cachos pode render mais que o Chelsea do Lampard, inclusive, mesmo vindo reforços do Chelsea do Lampard. Enfim, vamos ver o que acontece. Então é isso, primeira parte do vídeo terminada, 23 minutos de vídeo. Parabéns se você chegou até aqui, você é um guerreiro mesmo. E agora aí vou gravar a segunda parte. Comente aí embaixo o que você acha, suas opiniões, o que você concorda, o que você discorda. Lembrando sempre com muita educação, sem xingar, respeitando a opinião do próximo, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Até a parte 2.